Fala pessoal, professor Jorge aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre como estudar Geografia e História para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas, levando em consideração a minha experiência como professor de concurso público há mais de 13 anos e também como concurseiro que sou até hoje e aprovado em 8 concursos públicos federais, inclusive o concurso que eu estou hoje de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Primeiro ponto, galera, eu faria uma imersão através da leitura de apostilas. Se você jogar na internet aí, como eu já mostrei aqui em outros vídeos para vocês, você consegue baixar uma apostila do professor Júnior Gel de Geografia e História do Tocantins. Você também consegue baixar provavelmente de outros cursinhos por aí, PDFs, etc. Então o que eu faria? Eu faria uma leitura tranquila dessas apostilas. Pararia algum tempo ali dos meus dias e ia ler essas apostilas tranquilamente para eu poder ter aquele primeiro contato com as matérias. Durante esse estudo, faria alguns grifos de partes importantes, né? Então, para eu não ter um estudo totalmente passivo, o que eu ia fazer? Eu ia fazer alguns grifos ali, sublinhar, rabiscar um pouco aquela apostila, mas eu não iria fazer um resumo, porque o meu foco seria na minha capacidade de releitura, na minha capacidade de revisão. Então, ao invés de utilizar o meu tempo escrevendo o resumo, onde eu poderia gastar muito tempo, eu iria focar na minha capacidade de releitura, uma vez que as matérias História e Geografia do Tocantins não são matérias tão grandes e você consegue exaurir elas num curto prazo, você consegue finalizar elas num prazo menor do que de outras matérias. E aí o meu foco seria na revisão, na releitura maçante, exaustiva. Eu revisaria no mesmo dia, quando eu terminei de estudar aquele tópico, revisaria minhas anotações, revisaria também no outro dia, antes de começar a estudar aquela matéria, revisaria também no final de semana toda a matéria que eu estudei durante a semana e também revisaria quando eu completasse o conteúdo. Seria uma série de revisões. E depois eu também revisaria se eu sentisse que fosse necessário fazer mais revisões. Qual é a ideia disso aqui? Passar várias vezes pela matéria para que você, além da compreensão, memorize. Feita essa parte desse meu contato com a teoria, eu iria fazer questões de História e Geografia do Tocantins. É importante lembrar que nós não temos muitas questões da banca VUNESP desse tema. Se brincar, nem existe questões da VUNESP sobre isso. Afinal de contas, eu nem me lembro se a VUNESP já fez algum concurso no estado do Tocantins. Então você vai ter que fazer questões de outras bancas e não tem nenhum problema em fazer isso. Então você pode fazer questões de outras bancas, como por exemplo da banca Sebrasp, do concurso da Polícia Militar, da banca Copese, que fez vários concursos durante muito tempo, e de outras bancas que já fizeram provas no Tocantins. É muito importante que nesse momento você utilize uma plataforma de questões, como o QConcursos, o TecConcursos ou o GranCursos, porque isso otimiza o seu tempo. Você coloca lá na plataforma matéria, História e Geografia do Tocantins e ele vai te trazer todas as questões que já existem sobre esse tema. Inclusive é importante você fazer questões de autoria dos próprios professores. Lá na plataforma do GranCursos, o GranCursos ele lança simulados e aí as questões que os professores elaboram nesses simulados ficam disponíveis para os alunos na plataforma de questões. Então você tem que ter essa sacada de onde buscar questões. Você busca dos professores que formulam as questões e você também busca das provas antigas, porque a gente está falando de uma matéria que é escassa, né, de questões. Não é que nem uma matemática, não é que nem um português, que se você procurar questões da VUNESP para fazer, certamente vão ter tantas questões que você nem consegue resolver todas até o dia da prova. Então a partir daí eu faria o máximo de questões, mas sempre priorizando os assuntos mais cobrados, aqueles assuntos que eu te mostro na tabela de incidência, que é aquele estudo que eu fiz dos assuntos mais cobrados nas provas da VUNESP, nas provas de Guarda Civil. Eu vou deixar um card aqui, caso você queira dar uma olhada nesse vídeo. Lá eu mostro para você quais são os assuntos mais cobrados no concurso da Guarda Metropolitana. Então eu faria o máximo de questões aí até o dia da prova e eu também focaria naquelas questões que eu vi que eu errava mais. Então olha só que interessante. A minha prioridade de tempo, de esforço, de ver primeiro,
seriam questões mais cobradas e as questões que eu senti mais dificuldade. Eu poderia colocar essas questões aí para ver por mais tempo, poderia alocar elas numa eventual revisão, poderia fazer um aprofundamento naquele tópico, já que eu não entendi, mas veja, o meu aprofundamento ele é muito pontual, é onde eu errei, eu vi que eu errei aquela questão e eu percebi que eu tenho muita dificuldade. E por fim, talvez eu assistiria uma videoaula se ela fosse uma videoaula de atualização e o material que eu tivesse não fosse um material atualizado. Então pode ser que eu assista uma live, alguma coisa de atualização para eu poder estudar ali as questões geográficas e históricas que aconteceram recentemente ali, algumas mudanças recentes, mas não seria a base do meu estudo. E claro, se eu pudesse fazer isso através de uma apostila, de um livro, eu faria através de um livro. Iria ler e reler quantas vezes forem necessárias até compreender, e somente se eu tivesse dificuldade em algum ponto específico que eu iria partir para uma aula ou para uma videoaula. Mas seria daquele ponto específico que eu tive dificuldade. O ponto que eu consegui compreender sozinho, que eu não tive tanta dificuldade assim, que eu não tive dificuldade, eu simplesmente estudaria sozinho para otimizar meu tempo. E lembrando, você que vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, eu preparei o combo Legislação do Município de Palmas, com mais de 500 questões comentadas e a Lei Orgânica, o Estatuto da Guarda e o Estatuto dos Servidores esquematizado para você estudar para essa prova. Se você quiser conferir, é só clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo no YouTube, tá bom? Você clica aí no link da descrição desse vídeo que você vai lá para a página conferir esse material. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.